Que pensar sobre Tolkien? Meus amigos, muito se fala no Brasil, no meio conservador e principalmente católico, a respeito desse grande escritor britânico de literatura infanto-juvenil, né? Literatura de ficção, de fantasia. Uns, por um lado, exageram tremendamente as suas virtudes e falam de Tolkien como se fosse quase que uma catequese ambulante, né. Então, o autor que vai, contribuir para a sua formação espiritual, que pode quase substituir o catecismo, eh, a literatura de imaginação que conteria um simbolismo profundíssimo, né, simbolismo tradicional católico, né, e começam aí algumas confabulações a respeito da natureza do símbolo, e muita besteira, muita asneira também já se disse a respeito de Tolkien, nesse sentido, né. Alguns chegam a dizer que é um dos grandes autores da literatura universal, sendo que não sei nem se ele chega a entrar nesse cânon, né. Talvez entre, porque em alguns momentos, alcança o quase que o sublime, né. Eu acredito, por exemplo, na passagem, do Silmarillion, a respeito da criação do mundo, quando ele descreve a forma como Ilúvatar, né, cria o seu coro de anjos, né, basicamente, e esses anjos começam a produzir uma harmonia, uma música muito melodiosa, né, e um anjo soberbo, né, que seria mais ou menos o correspondente de Satanás, eh, por soberba, né, começa a produzir uma melodia destoante. A forma como ele descreve, né, a providência divina, né, como a providência consegue tirar um bem maior do mal, e como Ilúvatar conseguiu, dessa melodia destoante, conduzir todo esse coro, angélico a produzir uma solução, né, dessa música ainda melhor. Nesse trecho eu acho que ele alcança quase que o sublime mesmo. E também, quando fala a respeito da criação da Terra, né, é fantástico, né. Então, é um autor que tem as suas virtudes, que escrevia muito bem e que eu acho excelente, para crianças, para adolescentes, mas também não se pode exagerar desse lado, né. Eh, por outro lado, há aqueles que condenam Tolkien como um gnóstico, né, como se fosse, um perigo para as almas, né, e aqueles que leem Tolkien vão, perder a sua fé ou vão se paganizar, né. Eu desafio vocês a achar uma pessoa que tenha perdido a sua fé, por ler Tolkien, né. Aliás, também desafios a procurarem alguém que tenha, dispensado o catecismo ou que tenha se convertido, por meio da leitura dessas obras, né, do Senhor dos Anéis, de Silmarillion, de O Hobbit. É impossível, né. Então, é evidente que, as tomadas de posição a respeito desse autor são muito emocionais, são quase que, partidárias, né, clubistas, e nós não podemos fazer isso. Para julgar a obra de um autor é preciso, em primeiro lugar, conhecê-la bem, né. Eu vi muitos aí que parecem que sequer leram o autor e já, pontificam a respeito dele, né. Eu li quase a obra toda de Tolkien, só não li seus contos, né. Eh, mas as histórias que se passam na Terra-média, né, já li quase todas. Então é importante conhecer não só essas obras também, mas em especial a inspiração do autor, né, de onde ele partiu. Muito se fala a respeito do simbolismo de Tolkien, mas qual é a compreensão que ele tem do próprio simbolismo? Tudo isso nós vamos tentar descrever aqui brevemente. A respeito da acusação de irreligião. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer, não existe realmente uma religião, nem um culto religioso explícito, da mesma forma que existe no nosso mundo, na nossa realidade, nas obras de Tolkien, né, que se passam na Terra-média, né. Realmente, não existe a religião não é encarada da mesma forma. Mas isso não é uma impiedade do autor, né. Justamente por conta do simbolismo por ele utilizado, muitas realidades espirituais são apresentadas, né, sob o véu de certos personagens, certos enredos que não são vistos de forma propriamente religiosa, né. Tolkien era um católico, né, um católico praticante e um homem piedoso. Agora também as suas obras não são, embora tenham um caráter essencialmente cristão, né, e os personagens tenham virtudes que são essencialmente cristãs, né, e eu acho que sim, para uma criança, para um adolescente principalmente,
uma criança talvez não entenda tudo que está ali, são obras que ajudam a formar o seu caráter, né, as suas virtudes, sem dúvida. Mas é importante dizer também que boa parte das suas fontes são pagãs, né? Tolkien vai se basear eh, na mitologia germânica, nas mitologias nórdicas e anglo-saxônicas, né? A própria língua dos elfos, em boa medida, foi feita com base no anglo-saxão antigo, né? Eh, bom, se vocês conhecem a história do Anel dos Nibelungos, né, vocês já ouviram falar nessa história, vocês já conhecem boa parte do enredo de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, né? Basta assistirem às óperas de Wagner, né? Na ópera Siegfried, por exemplo, é narrada a história de uma raça de anões que encontrou um anel mágico, né? Um anel do poder, e foi castigada pelos deuses por isso, porque queria usurpar esse poder dos deuses. É, e, enfim, a história é muito longa, mas sobra. Na verdade, é um ciclo, né? Não é só a ópera Siegfried, são várias óperas que Wagner compôs, o ciclo dos Nibelungos. Enfim, esse reino desses anões é atacado por um dragão chamado Fafner. E esse dragão vai matar todos os anões, exceto um, que vai criar o herói Siegfried para poder vingá-los, né? Mas Siegfried também é filho dos deuses, né? É filho de Wotan. Enfim, e você percebe todos esses elementos ali, né? Uma raça de anões, o Anel do Poder, um dragão, é, a relação também amorosa, né, de Siegfried com Brunhilda, né, que é imortal, né? Então um caso romântico de um mortal com uma imortal, todos esses temas que aparecem sem parar, né, em O Senhor dos Anéis e em O Hobbit, né, principalmente nessas duas obras, já estavam presentes na história do Anel dos Nibelungos. Então, Tolkien se inspira em boa medida na mitologia pagã, né, germânica, nórdica e anglo-saxônica, né? Essa é a inspiração principal dele. E para o seu público anglo-saxônico, germânico, essas fontes são mais facilmente reconhecíveis, né? Mas aqui no Brasil, justamente porque Tolkien foi como que redescoberto, né, pelo meio católico, fala-se muito das semelhanças, né, com relatos bíblicos, e de fato existe isso, mas é principalmente pela formação moral, né, e religiosa do próprio autor, que era católico, e que vai imprimir um caráter mais católico às suas obras. Mas não existe ali um simbolismo proposital, né? E aí entra um segundo ponto importantíssimo para nós esclarecermos, que é a compreensão que Tolkien tinha do próprio simbolismo, né? E aí pode ser um pouco chocante para alguns, mas nesse tema, Tolkien era um romântico, né? A compreensão dele do simbolismo é a compreensão dos românticos. Tolkien acreditava na distinção romântica que se faz entre símbolo e alegoria, né? E a alegoria seria uma relação fria, mecânica, né, entre uma realidade simbolizada, né, e o seu símbolo, que traz certa semelhança com ela e que a evoca. E o símbolo, né, ao contrário da alegoria, não teria uma relação unívoca, mas seria um contato quase que místico, né, direto com a realidade, e trair uma pluralidade de significados e várias conversões de símbolos, né? Essa concepção faz com que a obra de Tolkien fique absolutamente incompreensível como uma espécie de catequese, ou como uma alegoria, como uma parábola, né, como uma espécie de apólogo, ou um gênero de simbolismo religioso, né? Até porque, né, alguns podem até querer me crucificar depois disso, mas o simbolismo tradicional católico não é assim, né? Se vocês forem observar os símbolos de uma catedral gótica, vocês vão entender. Cada elemento na catedral gótica significa especificamente uma coisa, né? Não existe riqueza de simbolismo, de riqueza de significados, nada disso. Contato místico direto com a própria realidade, né? Existe ali um simbolismo que cada
elemento ali tem um único significado bem específico trazido pela tradição e preservado por ela. E da mesma forma, obras que trazem um simbolismo religioso geralmente são assim. A obra de Tolkien se parece nesse ponto bastante com a de um autor romântico alemão que viveu na França, chamado Chamisso. Eu tenho aqui a sua obra mais famosa, A História Maravilhosa de Petrus Schlemihl, né? Que é uma história também infantil. Essa história narra a vida de um rapaz que vende a sua sombra a um mercador, acho que holandês, em troca de um saco de moedas de ouro, né, que sempre produz moedas de ouro. Então ele se esvazia e logo depois aparece cheio com moedas de ouro também. Então ele troca a sua sombra pela riqueza ilimitada, né? Com o tempo, as pessoas começam a persegui-lo na rua. Como é que pode? Que vergonha! Um homem que anda sem sombra por aí, né? Ele não consegue trabalhar, ele não consegue namorar, e é um homem muito infeliz pela ausência da sua sombra, mas ele recebe dos deuses a bota das 7 léguas, e com essa bota com essas botas ele consegue viajar para qualquer lugar do mundo, e com isso vai se tornar um pesquisador de botânica e vai curar um pouco a sua angústia existencial pelo fato de não ter sombra. Essa história já foi interpretada de 1000 maneiras diferentes, né? A mais comum foi uma interpretação justamente católica, que foi feita e que o próprio autor desautorizou, de que se tratava da narrativa do pecado original, né? Que Adão, pelo fruto do conhecimento do bem e do mal, que daria para ele o poder quase que divino, né? Sereis como deuses, teria comido esse fruto e vendido a sua alma, por assim dizer, né? Então ele perde, né? Ele cai, né? Desce como que um grau ontológico e se torna ontologicamente inferior, né? Perde os seus dons preternaturais, perde a sua imortalidade física e passa a ser uma criatura decaída, em troca de um bem que ele sequer recebeu, né? E a bota das 7 léguas seria de alguma maneira uma alegoria da redenção. Essa interpretação, por mais que pareça fazer sentido em alguns pontos, não foi desautorizada pelo próprio autor. Outros foram tentar procurar a interpretação biográfica, né? E chegaram à conclusão de que, como o autor era francês e durante a Revolução Francesa teve que fugir para a Alemanha, era como se tivesse, em troca da sua sobrevivência e do seu bem-estar, ele teria perdido a sua pátria e seria como um homem sem sombra, né? E a bota das 7 léguas, que o leva a ser botânico, seria justamente a vida de botânico mesmo, que levou esse autor viajando pelo mundo inteiro e pesquisando plantas, né? Eu acho que também animais, também foi um biólogo, né? Isso seria quase como uma alegoria para a sua própria vida, né? Essa interpretação foi apresentada, o autor ficou sabendo dela e também a desautorizou. E ele gostava muito de rir a respeito disso, né? Ele zombava daqueles que tentavam interpretar a sua obra, porque ele dizia que nenhuma dessas interpretações faz sentido e que todas têm um elemento de verdade. Ou seja, o simbolismo para Chamisso e para os românticos em geral é uma espécie de brincadeira, né? Mas uma construção em vários níveis, né? Em que um símbolo pode significar uma coisa e o contrário dela, às vezes. Mas não existe uma relação direta, né, entre as realidades que se quer expressar, porque não se quer expressar nada realmente, né? Não existe uma relação direta entre uma realidade que se queira expressar, entre um discurso, né, seja ele filosófico, religioso, político, né, ou biográfico, e a história apresentada, né, e os véus simbólicos que são apresentados, né? Eles são símbolos justamente porque convertem uma experiência pessoal em algo universal, né? E conferindo essa universalidade, uma vez que esse símbolo foi compactado, ele não pode mais ser compreendido em termos da sua origem biográfica
ou do discurso ideológico ou religioso que ele quer expressar. Com Tolkien é a mesma coisa. Não se pode tentar interpretar personagem por personagem como se correspondessem a algo, seja na mitologia germânica ou anglo-saxônica, seja na teologia católica, né? O que seria, por exemplo, o personagem Sauron, né? Sauron é o diabo? Bom, em certa medida sim, porque é o detentor do anel do poder, né, que fez esse anel para enganar os homens e aprisioná-los na escuridão, e que deseja comandar, né, toda a terra e destruir todos os homens, destruir as almas, no fundo, né, que corrompe os homens. Então se parece muito com o diabo. Mas, em certa medida, não também, porque Sauron foi, na verdade, ele é de uma classe inferior de, por assim dizer, anjos, né? A criatura que corresponde ao diabo está num plano mais elevado e não está na Terra-média atuando diretamente. Então, seria ele o quê? Um demônio inferior? Também, mas não cabe, a relação simplesmente não cabe, né? O que seria o personagem de Gandalf, né, que aparece tanto em O Hobbit como em O Senhor dos Anéis? Ele é, por assim dizer, um anjo, mas um anjo que encarnou nesse mundo e passou várias gerações aqui nesse mundo, ensinando e orientando reis, como um velho que depois morre e ressuscita, né, como se fosse Cristo. O que é isso? Ninguém sabe, né? Quer dizer, entra ali um elemento de uma espécie de simbolismo compacto, que não é um hermetismo, não é que o autor queira dizer algo que só um grupo de seletos vai conseguir compreender. Não, é justamente essa compreensão romântica do simbolismo que Tolkien traz, né? De modo que eu não vejo uma riqueza simbólica, tradicional, católica, né, nesse autor. Não o vejo como um grande catequista, né, um autor que vai despertar a espiritualidade católica, né, nas crianças que o leem. Ele vai desenvolver a sua imaginação e vai, em certa medida, conferir certas virtudes morais, ou pelo menos auxiliar, né, no processo da formação de virtudes de certas crianças. Mas também outras que tiverem certos vícios, e ao ler essa obra, esses vícios podem ser até incentivados. Então, é muito difícil julgar obras literárias em termos da sua ortodoxia católica. Já é muito complicado, ainda mais do ponto de vista da sua utilidade prática e da eficiência que ele vai ter na formação moral. É muito difícil dizer isso, né? E a quantidade de pessoas que fazem juízos temerários, né, e francamente absurdos, né, a respeito de Tolkien, dizer que o homem é gnóstico, né, e que ele incentiva a irreligião, que nos leva a uma imaginação sem freios por trazer um ambiente totalmente mágico. Bom, a literatura de imaginação, a literatura fantástica sempre foi assim, né? As mitologias também, né, sempre foram assim. Se trazer um mundo totalmente mágico fosse proibido, então a Igreja Católica jamais teria acolhido a literatura greco-romana, que é pagã e que tem, em boa medida, uma mitologia que não corresponde em nada à nossa realidade, ao mundo em que nós vivemos, né? Então, vejo esse autor como um excelente escritor, né? Um autor que talvez entre no cânon dos grandes escritores, mas certamente não é a obra-prima da literatura inglesa ou universal. Não é um grande catequista, nem um grande autor. O autor em si era um excelente católico, era um bom católico. Ele sim, né, tinha pessoalmente, né, essas virtudes e dá todos os sinais pela sua biografia de que era um homem piedoso, né, e muito correto. Mas a sua obra pouco tem a ver com isso. Eu não digo que nada tem a ver, mas pouco tem a ver com isso, né? Tem mais a ver com a sua habilidade como linguista, né, que era muito grande e conseguiu desenvolver idiomas que não existem, idiomas artificiais. Isso realmente mostra um talento muito grande, né? E o próprio fato de o seu livro ter sido best-seller, né, e mais tarde ter se transformado, depois da sua morte, né, em filmes que foram mais populares ainda,
já mostra que ele tem um talento muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas não podemos também endeusá-lo, né? E também não podemos, no sentido contrário, considerá-lo como uma espécie de demônio gnóstico que é muito perigoso para as almas, que vai levar-nos à irreligião, né? É preciso ter mais comedimento. Não recomendo sequer para adultos, é uma leitura para adolescentes, né? Um adulto pode até apreciar a obra, mas mais por lazer mesmo, para se distrair. Agora, para formação, né, moral, eu acho que é mais adequado para adolescentes, né? Uma criança talvez não tenha maturidade para compreender certos temas que são apresentados ali, mas um adolescente tem, né? Então, Tolkien é exatamente isso. É um excelente autor de literatura infanto-juvenil, do qual muito se abusa e do qual muita besteira se diz.